O Instituto Fábio Poentes de Hipnoterapia oferece cursos e tratamentos para profissionais da área médica, estudantes e pessoas que buscam potencializar sua atividade cognitiva e suprimir os conflitos que limitam seu desempenho pessoal, social e profissional, como por exemplo, ansiedade, fobias em geral, dores crônicas, toque, tudo isso tem cura. Obtenha mais informações pelo telefone 11 98878 4094 ou pelo e-mail fabiopoentes@fabiopoentes.com.br. Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Olá Beto, como vai? Tudo bem? Tá tranquilo. E oi pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós Universo, com a apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e da pesquisadora Renata Gracioso. Nós Universo está aqui com vocês de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, lembrando que será reprisado à 1h, viu Beto? Perfeito. E se ainda assim você não conseguiu acompanhar o programa, poderá acompanhar através do YouTube, pessoal. Explica aí, Tata, como é que faz. Então, vocês entram lá no site do YouTube, colocam assim, programa Nós Universo, exibido dia e põe a data. Por exemplo, 20/03/2017 ou outro dia, né? 21/03/2017. É o pessoal digitando dessa forma, Tata, sempre vai aparecer todos os programas sempre, juntos. É verdade. Né? Aí a pessoa escolhe qual que vai querer. Escolhe qual é a data que vocês queiram, ok? Envie suas perguntas ou sugestões de pauta para o nosso e-mail, nosuniverso@outlook.com, no Facebook, Beto, /nosuniverso, ou através do nosso WhatsApp, 11 99424 2742. Perfeito. Tata, nessa altura do campeonato, com 2 semanas mais ou menos de programa em novo horário, o pessoal já tá fazendo essa integração com a gente, né? Sim. Então aproveito até para agradecer o pessoal que tem inscrito para a gente. Mas a gente, como são vários assuntos chegando, né? Várias novidades em termos de pauta, a gente vai organizar direitinho quando essas pautas irão ser discutidas e a gente vai avisar vocês individualmente, tá certo? E na medida que isso for acontecendo, aí claro, a gente vai falar quem foi que enviou a pauta, qual foi sua motivação, até porque a gente está estabelecendo uma comunicação com esses nossos novos colaboradores, né, Sim, Tata? com certeza. São os nossos espectadores e nesse sentido vai valer muito a pena dizer o porquê cada um está enviando essa pauta e depois discorrendo sobre ela, tá certo? Tá certo. Lembrando, pessoal, que o objetivo do programa Nós Universo é ajudar a todos vocês a descobrir o potencial que nós seres humanos temos e que pouco utilizamos, não é verdade, Beto? É verdade, Tata, é isso mesmo. Então é isso, pessoal. Joia, então deixa eu aqui dar uma ajuda para Tata e tentar colocar também vocês um pouco a par do que a gente está fazendo. Nos últimos programas a gente vem falando sobre a diferença ou as peculiaridades entre a mente e o cérebro. Já abordamos vários aspectos, sim, né, Tata? Sim, muita muitos. coisa foi dita, nós falamos inclusive sobre o bioarquétipo, nós falamos sobre a função do mental, o que é o mental por enquanto, porque não há uma definição ainda a respeito dele, mas há N definições e N descobertas feitas a respeito do cérebro. No último programa, um dos últimos 2 programas, nós viemos falando sobre as características da glândula pineal e informando a vocês que essa glândula é alvo de estudos seríssimos. Mencionamos até o nome do Dr. Sérgio Felipe, né, do Instituto Pineal Mind,
Sim, São é Paulo, Dr. né? Sérgio Felipe de Oliveira, né? Isso, maravilha, Tata. Enfim, pessoas seríssimas trabalhando nesse sentido, porque não dá pra gente ficar simplesmente arredondando, né, as explicações. Ah, é por causa disso, é por causa... Não, hoje a gente tem a necessidade, né, Tata, Sim. de entender exatamente por que, O que as porquê, coisas realmente exatamente. acontecem. Então, nesse afã é que a gente vai se motivando, vai se baseando para continuar o nosso trabalho por aqui. Você terminou, Beto, o programa de ontem, você terminou dizendo estava falando sobre o processo mente a mente, não é isso? Sobre o magnetismo, E é o que eu pretendo né? retomar agora. Mas antes de eu retomar, Tata, qual é o nome daquele filme que eu prometi passar pro pessoal assistir? Que é super interessante e fala, é uma sátira sobre uma tentativa... O exército americano, não é isso? Exato, em meados de Tá. 45, 50, o exército americano, descobrindo o potencial, né, do magnetismo humano, resolveu pegar uma... Eu não lembro quantos soldados foram, ou quantos oficiais foram, acho que 5, 6, e treinaram Treinavam, esses né? oficiais para serem mentalistas, né, para serem pessoas com um poder de magnetismo muito forte, né? E o treinamento deles, a gente até brincou no programa passado, comentou que eles treinavam derrubando cabras. Tanto é verdade que o nome do filme é... Os homens que encaravam as cabras, Então, né? Os Homens que Encaravam as Cabras. O ator principal, George Clooney, né? Para quem gosta do Sim. ator, vale a pena ver. É uma comédia... É uma comédia sobre um fato sério, né? Exatamente. Sobre algo que realmente foi pensado e usado pelo exército americano. Para dizer a verdade, eu acho que, só fazendo um parênteses antes de começar o assunto propriamente dito, a gente sabe que a necessidade, né, de se andar, de se estar passos à frente nessa questão, nessa corrida em relação a possibilidade de uma guerra, né? Então os exércitos todos e as nações todas por aí ficam buscando armas secretas, né? Para estar um passo à frente do inimigo, etc e tal. Não é nenhuma novidade, tá? A gente sabe que Hitler, por exemplo, apostava muito no ocultismo. O Hitler, através do ocultismo ou das informações sobre o ocultismo, empreendeu assim N buscas, né, sobre determinados materiais, determinadas informações, inclusive OVNIs, esse tipo de coisa, com um único objetivo, que era estar sempre à frente, né, passos à frente do inimigo dele, que na realidade era praticamente o mundo inteiro. Então, isso não é nenhuma novidade. Então, o exército americano, por sua vez, na década de 50, 45, 50, empreender a treinamentos, né, desenvolver treinamentos para fazer com que os seus oficiais conseguissem derrubar organismos vivos apenas com o olhar, é engraçado, né, na forma de pensar, mas é interessante. Porque se o exército americano chegou a pensar em utilizar isso como uma ferramenta, como uma arma, é porque a coisa realmente era séria. Você Já naquela época, exatamente, 45, 50. Exatamente. Agora, é claro, né? A gente agora voltando para os nossos dias de hoje, a gente sabe que a vida é um pouco diferente, né? Esse tipo de coisa. Antes de mais nada, a gente até comentou em programas passados, para você conseguir colocar o seu potencial mental e cerebral para fora, né, para trabalhar, você precisa acreditar. É a condição fundamental, né? Exatamente. É a condição fundamental. Se você não acredita no seu potencial, desculpe, não vai dar nada certo, né? Aí, às vezes você passa por um treinamento e a pessoa fala assim, não, mas você pode. A pessoa pode falar aquilo horas e dias seguidos. Se você não se convencer daquilo, nada feito. A gente conversou num outro programa nosso também, a gente falou das limitações do aprendizado, lembra, Sim, Tata? foi. E a gente colocou como causa principal o número de nãos que a gente leva durante a vida inteira, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente se torna adulto e fala, bom, agora para eu poder ser mais competitivo, para poder pleitear uma vaga de emprego com um salário melhor, numa vaga melhor, eu preciso aprender mais. Aí você percebe que você tem dificuldade para assimilar as coisas. Por quê? Porque você tomou tanto não durante a vida e que você acabou formando uma barreira de conflitos ao redor do seu núcleo de aprendizado, da sua capacidade de aprender. Então, veja, o nosso intuito aqui no programa, muita gente pode até se perguntar, graças a Deus ninguém perguntou pra gente, então acho que tá meio claro, mas eu faço sempre questão de repetir que o intuito do programa Nós e o Universo é ajudar você a sair do lugar comum. É de você largar, sabe? Você imagina um monte de gente imagina que você fosse uma
uma formiguinha, um bichinho aquático pequeno, e por causa da correnteza do rio, tá todo mundo agarradinho numa pedra. A ideia do programa é fazer com que você solte dessa pedra, que você realmente descubra o mundo como ele realmente é. Saia da sua zona de conforto, né? Muito mais do que isso. Exatamente. A ideia é provar para você que nós podemos muito mais. Exatamente. Não é verdade? Com certeza. Nós podemos muito mais. Então, a gente se esforça aqui para colocar isso para você em linhas assim grosseiras, né? O mais rápido possível, meia hora por dia, né? E a gente vai colocando isso como para você ir pesquisando e de repente se descobrindo. Exatamente. A nossa capacidade pessoal não tem limites. Exatamente. Capacidade mental não tem limites, não né? Não tem limites mesmo. Bom, então retomando rapidinho aqui, no programa passado, especialmente no finalzinho, a gente falava sobre então a possibilidade de comunicação mente a mente. Por que a gente começou a falar sobre isso? Porque eu expliquei ali bastante até sobre aquele potencial que nós temos de transmitir para uma pessoa uma impressão positiva de quem nós somos, né? Chamamos a isso de magnetismo, carisma e outras coisas. Bom, se eu sou capaz de transmitir pelo olhar, pelo um aperto de mão ou simplesmente pela aproximação, né, de uma outra pessoa, eu sou capaz de transmitir uma boa impressão, e eu expliquei de onde isso parte, então eu sou capaz de fazer outras coisas também. Eu sou capaz, de repente, de, se eu estiver num estado, digamos assim, propício, mentalmente e corporeamente falando, talvez eu seja capaz de captar o pensamento do meu próximo ali, da pessoa que está próxima a mim. Vocês já pararam para pensar, e agora vamos falar também com bastante cuidado sobre isso, sobre as cartomantes. O que será que a cartomante faz? Porque, claro, se cartomante fosse 100% fraude, elas não estariam aí até hoje. Eu não estou defendendo as cartomantes, percebam bem. Eu vou explicar o que ocorre com elas e como elas conseguem se fixar nesse mundo de meu Deus aqui, porque vai lá a pessoa se consultar lá com a cartomante, né? Vai lá cheia de dor, cheia de dúvida, cheia de problema, porque a pessoa, o amado, a amada deixou, não sei o quê. Quando chega na frente da cartomante, ela tem vários mecanismos para perceber o que aconteceu com você, né? Às vezes ela faz algumas perguntas estratégicas, às vezes ela simplesmente percebe o seu olhar e ela já deduz algumas coisas, mas em alguns casos as cartomantes são capazes, devido ao estado em que elas acabam ficando ali na tua frente, né? Eu já vou explicar que estado é esse. Elas conseguem captar as nuances de um estado emocional que é projetado exatamente por você naquela mesma condição em que você projeta o seu carisma ou o seu magnetismo. É assim que as cartomantes fazem, que os adivinhos fazem e assim por diante. Mas escuta, Beto, o fenômeno de ler pensamento existe? Olha, o fenômeno em si existe sim. A diferença só é que nós humanos temos uma outra peculiaridade que a gente já conversou também em outros programas aqui, que são os conflitos. E aquela história que eu falei agora há pouco, se você acreditar no seu potencial, você consegue desenvolvê-lo. Se você não acreditar, você já tem conflito, com mais os conflitos naturais do próprio dia a dia, aí que você não consegue fazer nada mesmo. Então, o fenômeno vamos colocar entre aspas, adivinhação ou da leitura de pensamentos, ele é um fato. A diferença é que a pessoa, para poder realizar esse contato e fazer a leitura emocional dos seus pensamentos, ela precisa efetivamente estar numa condição especial. Que condição é essa? No programa passado, nós falamos sobre as ondas alfa. Tá certo? E a beta. Beta, estado acordado, você ali trabalhando, dirigindo, você está em estado beta, tá? Só que se você estiver sentado, relaxado, de olhos fechados, respirando, acordado, mas relaxado, você está no estado alfa. Esse seria o estado ideal para que, lógico, desprovido de conflitos, mais bem preparado, né, condicionado para isso, você consiga estabelecer um contato mente a mente um pouco mais efetivo, né? O que você vai sentir primeiramente, isso eu digo por experiência própria, são as emoções da pessoa, que você vai traduzi-las em
pensamentos, ideias, e você vai fazer inicialmente algumas conclusões, né, por conta própria. Você está se sentindo triste, você está se sentindo alegre, você está amargurada. Esse tipo de coisa é a primeira forma que vem para você. Depois você, então, com o tempo, começa a literalmente ouvir os pensamentos, tá certo? Tata, vamos ter que parar de novo. Tá, vamos eu parar só quero pra fazer uma tomar observação. Quando você fala das ondas alfa, beta, este assunto está na nossa obra, na nossa primeira obra, A Gênese da Alma Humana é e seu desenvolvimento na Terra, Perfeito. da Editora dos Frades. Isso, tá? e que está na Companhia dos Livros. É só isso, procurar. está na Companhia dos Livros. Muito né? bem lembrado, Tata. Ótimo. Mas chama o nosso intervalinho, por favor, para a gente Tá tomar certo. aquela água. Então, daqui a pouquinho, pessoal, nós já voltamos com o programa Nós e o Universo. Até mais. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Pessoal, voltamos com o programa Nós e o Universo. Lembrando nossos ouvintes, para aqueles que perderam os programas anteriores, que vocês podem acessar através do YouTube, colocando lá, programa Nós e o Universo, exibido dia, aí vocês colocam a data, ok? Quanto às literaturas utilizadas para o programa, vocês podem encontrá-las na Cia dos Livros, não é mesmo, Beto? E Isso, Tata. Né? E nossos contatos também, pessoal. Vamos lá. Através do e-mail nosuniverso@outlook.com, pelo Facebook /nosuniverso ou através do WhatsApp 11 99424 2742, tá ok? Perfeito. Vamos continuar, Beto? Vamos embora. A gente estava falando das cartomantes, né? Isso. Explicando como é que elas conseguem, ou como elas conseguiriam, né, fazer a leitura das nossas emoções e pensamentos. Então, já estava explicando sobre isso, para chegar no ponto que eu quero chegar agora, Tata, que é exatamente o quê? Ora, se eu em estado ideal, que é aquele estado alfa, né, coloco o meu corpo e meu cérebro num estado de relaxamento que me permite captar as coisas que estão ao meu redor, então eu posso, obviamente, posso perceber um pensamento mais forte da pessoa que está mais próxima de mim. Sim. Da mesma forma, eu posso projetar um pensamento, né, na direção de uma pessoa e chamá-la a atenção. Já deve ter acontecido com vocês, com a gente já aconteceu, que eu tenho certeza. Quer ver? Quando você às vezes está na mesma casa que a pessoa, mas você está num cômodo, a pessoa está em outro. De repente a pessoa aparece atrás de você e fala assim, você me chamou? É. E você por acaso estava pensando em falar com aquela pessoa. Com a gente acontece com uma certa frequência. Às vezes eu tô no escritório, né? Sim. A Tata tá no outro cômodo da casa. Às vezes eu lembro, olha, preciso avisar a Tata de tal coisa. Eu termino de pensar, ela aparece atrás de mim falando, você me chamou? E aí, olha, Tata, não chamei, mas foi bom que você apareceu e a gente conversa. Até longe também, né, Beto? Até a distância, quando a gente Tem viaja muito e fica isso, distante um do outro, a gente sabe, a gente liga um pro outro, sabe aquela coisa? Bem lembrado Sim, também, né? sim. Quando você liga, nossa, eu tava pensando em você nesse instante. Gente, é isso. Isso é uma forma de comunicação mente a mente. E exatamente dentro dessa peculiaridade da transmissão através da glândula pineal, né, como uma anteninha que emite e recebe capta, ondas, né? E você, quando processa essas informações, às vezes você lembra de uma pessoa, pensa numa pessoa e isso faz a conexão entre vocês. Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo que é muito importante? Porque já, obviamente não vai dar para a gente tratar tudo nesse programa de hoje, mas já nós vamos conversar sobre um aspecto, né, ligado à comunicação mente a mente, mas que não envolve seres vivos. Você vai falar assim, poxa, lá vem o cara agora com ideia de espiritismo, espírito, alma. Bom, para sua surpresa, até antes de eu dar mais um passo nessa direção, existem estudos também seríssimos
a respeito da detecção de frequências não vivas, biologicamente falando, mas que estão aqui, ao redor da gente, vibrando, né, ou coexistindo numa dimensão paralela à nossa, dimensão essa também já provada pela ciência. Para quem não sabe, a ciência já provou que existem, ou tem fortes indícios, eu acho que a expressão mais correta é essa, tem fortes indícios de que existem 5 dimensões já, tá certo? Então vamos, como eu sempre falo, vamos abrir a cabeça, porque vem vindo informação muito nova por aí. Abra a mente, pessoal. Abra a mente, pessoal, e que por conta disso, essas frequências, que são frequências inteligentes, são energias que possuem uma inteligência própria, que seriam, olha, tô colocando assim, hein? Seriam seres que estavam num momento devidamente encarnados, como falam os espíritas, né? Existiam num corpo biológico, e a partir da morte, né? Da extinção desse corpo biológico, passaram para uma dimensão paralela, e dessa dimensão se comunicam com os seres viventes do outro lado, através desse processo mente a mente. E isto está sendo estudado com muito rigor e seriedade. A coisa é séria. Pessoal, é tão sério, mas é tão sério, que chegamos ao ponto de que o Vaticano, para quem não sabe, tem um instituto vamos chamar um instituto de ciências, tão moderno e avançado quanto o instituto, quanto tudo que a NASA tem de laboratório instalado por aí. Para quê? Porque a Santa Sé, como o pessoal fala, né, a Igreja Católica, sabe de coisas que a população mundial não sabe. Assim como alguns governos sabem de coisas que a população mundial também não sabe. Então o que acontece? Eles estão se preparando. Bom, só para não perder o fio da meada, o Instituto de Ciências do Vaticano desenvolve pesquisas há muitos e muitos anos para compreender determinadas coisas, como, por exemplo, eu já falei até num programa passado sobre a partícula Deus. Praticamente, o Vaticano descobriu isso quase junto com os pesquisadores americanos. Agora, voltando para a atualidade, o Vaticano se prepara para anunciar uma coisa avassaladora para a humanidade, que seria a existência de vida em outros mundos. Isso já é sabido. O Vaticano se prepara para anunciar isso, gente. Vamos parar para pensar em que mundo de fato nós estamos vivendo hoje? Não é o Beto sensacionalista ou a Renata. Não. A gente está aqui como repórteres da ciência. Tá certo? Trazendo para você em primeira mão coisas que provavelmente você não tem tempo de ler na mídia, ou ver na mídia, ou ouvir na mídia, mas que a gente está se propondo a trazer para você como se fosse uma espécie de edição extraordinária da mídia, tá? De um jornal. Então a gente fala sobre ciência, e é disso que eu estou falando com você. Tudo isso que você achava que era ficção científica, aos poucos vem se transformando em realidade. Nos próximos programas teremos informações interessantíssimas que vão deixar você de queixo caído, mas vamos devagarzinho. Hoje nós estamos falando sobre a comunicação mente a mente, tá certo? Então eu estava dizendo que haveria a possibilidade, né, para não dizer que há, para você não se assustar tanto, a possibilidade de comunicação desses seres que estão numa dimensão paralela à nossa, que são inteligentes, de se comunicarem conosco. Mas é claro que quando eu falo em comunicação, todo mundo pensa de bate-pronto, naquele papinho gostoso, oi, tudo bom, como é que tá? Não é nada disso. Na realidade, são transmitidas e recebidas pensamentos na forma de impressões, reações, ideias. Opa, falei ideias. Vocês querem ver uma coisa engraçada, confessada nos diários de uma pessoa que todo mundo conhece, mas já não está mais entre nós? Steve Jobs. Para quem não sabe, Steve Jobs, a partir de um certo momento, ele era hippie, né? No comecinho da carreira dele, no comecinho da faculdade, ele era meio hippie e tal. Ele sempre teve uma inclinação para essa coisa mais do zen, né? Do pensamento mais tranquilo, relaxado. E se você parar para pensar, quem já sabe, quem já conhece o final da história, você percebe assim, olha, era um cara meio que predestinado a fazer certas coisas. Por quê? Ainda que fosse hippie ou que gostasse da cultura oriental, né? Ele era uma pessoa que sabia, por exemplo, em alguns momentos, se desligar.
Então, uma coisa muito forte contada pelas pessoas que viviam perto de Steve Jobs é justamente a necessidade que ele tinha de meditar. Então, Steve Jobs, fosse no trabalho ou fosse fora do trabalho, vira e mexe, além de ir para a Índia, ele parava para fazer meditações extremamente longas e profundas. E é exatamente dentro daquele conceito que eu falei para vocês agora há pouco, do estado mental alfa, que ele recebia ideias e soluções para os inventos dele, né? Para fomentar, inclusive, a grande empresa, a Apple, né? A empresa que ele fundou, e colocar para eles sacadas incríveis do ponto de vista tecnológico. Há quem diga que durante as meditações o Jobs recebia essas informações. E se isso for verdade, a gente deve creditar, ou seja, dar crédito àquilo que eu falei agora há pouco, no sentido de que, havendo 5 outras dimensões, pelo menos conhecidas, numa delas há a possibilidade de outros seres viventes, talvez não biologicamente identificáveis, mas do ponto de vista energético e com inteligência, uma vez que a nossa consciência está no nosso mental e o nosso mental não é tangível, como vocês já sabem. Então, imagina-se que esses seres estejam sem corpos, mas estejam ali vivos, né, no melhor sentido da palavra, conscientes, e que através desse processo de conversação mente a mente, eles possam nos trazer ideias e nós possamos efetivamente conversar, entre aspas, né, com eles. Eu acho que nesse momento tem até piadas, né? Tem até uma piada que eu posso utilizar aqui como referência, né? Que tinha um rapaz que foi a uma loja de animais e ficou diante de um aquário. Olhando para dentro do aquário, tinha lá o peixinho fazendo aquele movimento com a boca. Aí tá no balcão da loja, tem 2 outros rapazes que observam aquele que está na frente do aquário vendo o peixinho, e de repente um deles vira para o outro e fala assim: mas por que ele está fazendo assim com a boca, né? Por que ele está imitando o peixe? Aí o outro, para não ficar, como é que é? Perde o amigo, mas não perde a oportunidade, né? Ele falou assim: não, mente superior domina mente inferior. Então o peixinho teria dominado, influenciado aquele observador que estava do lado de fora do aquário. Tudo isso para dizer para vocês que o fato da gente receber mais ideias, digamos, de outras dimensões, através de outras inteligências, seja mais frequente do que o contrário, né? Do que nós conversarmos com eles. E vocês já até sabem por quê. Nós estamos cheios de conflito, nós não acreditamos no nosso verdadeiro potencial e daí para frente. Pessoal, eu vou ter que interromper mais uma vez por aqui, o nosso tempo está acabando, mas a gente retoma o assunto no nosso próximo programa amanhã, tá bom? É aquele caso, só para fechar, aquele caso da multiplicidade de personalidades, não é isso? Personalidades múltiplas, não é? Poderia ser uma coisa como essa, Tata, mas a gente conversa melhor no próximo programa. Tá certo, pessoal. Então, por hoje é só, tá certo, Beto? Então, voltamos amanhã com mais um programa sobre Nós e o Universo. Participem, enviem suas perguntas ou sugestões de pautas para o nosso e-mail noseuniverso@outlook.com, através do Facebook /Nós e Universo ou pelo WhatsApp 11 994 24 2742, tá certo? Perfeito, Tata. Então, até amanhã, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tá certo, Beto? Tchau. Até amanhã. Tchau, Tata. Até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã, se até Deus amanhã. quiser. Tchau, Abração. Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br,
pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. O Instituto Fábio Poentes de Hipnoterapia oferece cursos e tratamentos para profissionais da área médica, estudantes e pessoas que buscam potencializar sua atividade cognitiva e suprimir os conflitos que limitam seu desempenho pessoal, social e profissional, como, por exemplo, ansiedade, fobias em geral, dores crônicas, toque, tudo isso tem cura. Obtenha mais informações pelo telefone 11 98878 4094 ou pelo e-mail fabiopoentes@fabiopoentes.com.br.